a igreja primitiva, que começou então após a ressurreição de Jesus Cristo. E os irmãos viram aqui que Pedro, se você ler antes, anterior a essa leitura que nós lemos aqui, esses dias nós pedimos para os irmãos lerem o Atos Apóstolos, não sei se todos os irmãos leram, e se nós lermos 3 capítulos por dia, 9 dias, nós lemos todo o livro de Atos Apóstolos. Você lê 2, vai dar 14 dias, são 28 capítulos. E anterior a essa palavra, nós lemos aqui, Pedro, ele pregou então a ressurreição de Jesus, o perdão dos pecados através de Jesus Cristo. Aí quando Pedro pregou, então, após ele tinha recebido o poder do Espírito Santo, tinha recebido o batismo do Espírito Santo, ele recebeu aquela autoridade de Deus, e ele levantou com a voz bem alta, e ele começou a dizer: varões e irmãos, esse Jesus que vocês crucificaram, ele levantou como Salvador, quer dizer, começou a pregar com autoridade. E daí, qual foi a resposta do povo que estava ouvindo? Eles disseram assim: ó, que faremos, irmãos? Vamos acompanhar a leitura ali. Que faremos, irmãos? Quer dizer, o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que a pregação do Evangelho, ele tem que produzir nas pessoas pergunta, questionamento e preocupação. Eles disseram assim: o que nós vamos fazer então? Nós matamos a Jesus. Pedro disse: vocês mataram Jesus. Mas Deus ressuscitou. O que nós vamos fazer então? O que nós vamos fazer? Eles compungiram, diz a Bíblia, e a tradução. Eles ficaram: o que nós vamos fazer, varões e irmãos? Perguntaram os apóstolos. Aí que Pedro disse então: cada um de vós arrependei-vos, sejam batizados para perdão dos pecados, e depois receberão o dom do Espírito Santo. Amém. Isso, aí que começou a igreja primitiva, a primeira igreja na terra, começou então pregando o arrependimento, a ressurreição de Jesus, o perdão dos pecados e o batismo, que a palavra batismo está dizendo que é imersão, sepultamento, os irmãos sabem. E aí é uma promessa: depois disso receberão o dom do Espírito Santo. Uma coisa que nós temos que deixar bem claro, irmão, hoje nós não vamos falar, senão nós vamos tomar muito tempo. A pessoa, quando aceita Jesus, reconhece que Jesus é o Salvador, aceita Jesus, reconhece que precisa de Jesus, o Espírito Santo, ele convence, o Espírito Santo já veio morar com a pessoa. Eu sou um pecador, Jesus é o meu Salvador, eu sei que é só Jesus que me salva. O Espírito Santo já veio morar com a pessoa. Agora, o batismo do Espírito Santo não é a mesma coisa. Nós temos que saber separar isso aí. A Bíblia ela promete, ela fala sobre o batismo, que foi o que Jesus disse: convém que eu vá. Não é assim que está escrito em João, não? Convém que eu vá. Os discípulos estavam tristes. Convém que eu vá, que se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quem que era esse? O batismo. O que é o batismo do Espírito Santo? É a pessoa ficar inundada, quer dizer, imersão. É o batismo do Espírito Santo. Receber o batismo. Receber o Espírito Santo, reconhecer que o Espírito Santo é Deus, é uma coisa. Receber o batismo é outra coisa. Quando que a pessoa recebe o batismo, que fica evidente que a pessoa recebeu o batismo, ele fala em línguas que ele não ensaiou para falar. Às vezes nós estudamos inglês, idioma alemão, qualquer língua nós estudamos. Às vezes precisa estudar um pouco, nós estudamos, daí essa língua nós vamos estudar, não aprender e é bônus, por caso se precisar, se tiver condições. Agora, o batismo, diz a Bíblia, que Deus derramou e cada um falava conforme o Espírito Santo falava. E isso, meus irmãos, é necessário nós pedir para Jesus. Glória a Deus. Mas como falamos, não deixar para outra, nós estamos falando aqui do batismo em águas. E aqui, meus irmãos, então Pedro começou a pregar. O povo perguntou o que eles tinham que fazer. Pedro disse: arrependam-se. Aí, meus irmãos, diz a Bíblia que com muitas outras palavras, versículo 40 e... Glória a Deus, vamos achar aqui no versículo 40. Com muitas outras palavras os advertia. O que é isso, meus irmãos? A Bíblia é resumida, a palavra de Deus é resumida. Quando a Bíblia diz com muitas outras palavras, quer dizer o quê? Que tudo que Pedro pregou, meus irmãos, está registrado aqui. Pedro pregou, quem sabe,
1 hora, 2 horas, não sabemos certo, mas Pedro foi muito longe na sua pregação, porque a Bíblia diz aqui, com muitas outras palavras, quer dizer, com aquilo que não está escrito aqui, com muitas outras, ele exortava e dizia: salvai-vos desta geração perversa, corrompida. O que a Bíblia nos ensina aqui, meus irmãos? O que a Bíblia nos ensina aqui? Que se não houver arrependimento, se não reconhecer Jesus, ele não faz parte da igreja, ele faz parte do povo pecaminoso, do povo que não nasceu de novo. E nós estamos, a igreja do Senhor Jesus, ela está no meio, Por isso, meus irmãos, por isso que a Bíblia está dizendo para nós aqui, para nós viver em comunhão, não só a igreja primitiva, o povo vivia em comunhão, orações, os cultos, as orações. Isso não é um mandamento de igreja, da igreja somente, de uma liderança, Assembleia de Deus que inventou isso aí, não, meus. A Bíblia diz que a igreja primitiva, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. A igreja de Jesus Cristo, ela persevera, ela ouve e ela segue os ensinamentos dos apóstolos, que está na Bíblia, e hoje na liderança da igreja. A igreja segue a doutrina dos apóstolos ou segue a doutrina do mundo. Quer dizer, a doutrina são ensinamentos, são normas. Ela segue a igreja dos apóstolos ou ela segue a igreja a doutrina do mundo, quer dizer, os ensinamentos do mundo? A igreja de Jesus Cristo, ela deve seguir a doutrina dos apóstolos. Eu estava hoje, irmãos, escutando hoje duas meninas, bem novas. Uma tem 9 anos, outra 7, 9, 7. Pessoas que nasceram dentro da igreja, foram apresentados dentro da igreja, ou para não dizer que não, e não é nem parente dos irmãos, nem filho dos irmãos, nem nada. Graças a Deus que não é, graças a Deus. E nasceram dentro da igreja, no sentido, sim, foram filhos de crente, foram apresentados dentro da igreja. Uma tem, vou dar a idade, 9, 7, 9, 10. Uma tem 7, outra tem 9, algo assim. E nasceram lá cristãos, foram apresentados na igreja. Os pais, as mães receberam o ensinamento dos apóstolos, foram ensinados bem como tinha que ser, mas daí depois começou a entrar, então, uma coisinha aqui, outra ali, começaram a ficar aqui, e quando eles viram, eles estavam sem nada e caíram, porque vai assim. Aí essas meninas, deixa eu falar, eu quero chegar, essas meninas bem pequenininhas assim, brincando, que estavam ao vivo na programação, eles não tinham celular ali, mas brincando, que estavam ao vivo. Aí uma perguntou: está ao vivo não sei o que, lá não entendi. A outra disse: não, eu estou ao vivo no BBB. Nunca escutei essa porcaria, mas sei mais ou menos como é que funciona isso aí. A menina desse tamanho assim, ela já sabe BBB, sabe qualquer outra coisa. Agora, se perguntar quem que foi Davi, é capaz de dizer assim: que fruta é essa? Qual é a fruteira que tem Davi? Quer dizer, zero. Mas nasceram dentro da igreja, voltaram a nascer dentro da igreja. E eu não estou falando isso aí, meus irmãos. Nós temos que tomar cuidado, porque a igreja de Jesus Cristo, além de nós mantermos para a nossa salvação, se nós nos corrompermos, meu irmão, o que vai sobrar para frente? Estão entendendo o peso, a situação e o perigo? Eu estava lendo em Juízes, você pode até ler para agora nós encerrar aqui, em Juízes, capítulo 2 e o versículo. Alguém lê para nós onde tem hora aí, não diz? Alguém lê? Alguém vai lá onde é? 8:47. Juízes capítulo 2 e o versículo 10. Juízes capítulo 2, versículo 10. Eu estava lendo esse dia, Josué, Juízes. Os irmãos acharam? Antigo Testamento, depois de Josué, eu creio que seja sexto livro da Bíblia? Sétimo livro da Bíblia. Juízes capítulo 2, versículo 10. Depois que toda
aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração. Olha aqui a situação, meus irmãos. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova: prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor. Quer dizer, o povo ao seu redor pegou eles, não foi eles que pegaram o povo. Vamos continuar lendo a palavra. Seguiram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. E agora eu pergunto, como é que era o culto de Baal e Astarote? Como é que era esse culto, meus irmãos? Sacrifício de criança, sacrifício literal de criança. Tinha um ídolo assim, que ficava nos braços. Isso tem comprovação científica, comprovação histórica. Isso não é boato, isso não é conta de mula sem cabeça. Tinha uma imagem muito grande, muito alta, com os braços assim, fazia fogo embaixo, e a mãe ou o pai, eles ofertavam a criança para os deuses, entre aspas, para ter prosperidade, para ter chuva. Tinha Deus da fertilidade, se a mulher não tinha nenê, prosperidade, os homens buscavam prosperidade. Quer dizer, Deus não estava preocupado, eles queriam prosperidade e coisa assim. Por que o povo de Israel ficou nessa situação, meus irmãos? Diz a Bíblia que depois da morte de Josué, entrou a nova geração que não conhecia o Senhor. E é isso que nós queremos encerrar agora. Meu irmão. Servir a Jesus deve ter, isso para todos nós, ter um encontro com Jesus, nós conhecer a Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Se a pessoa não conhecer a Jesus, a pessoa pode falar hoje, pode falar amanhã, pode falar 1000 vezes. A hora que ele tiver uma chancezinha, a hora que alguém disser assim, não, pode fazer isso, pode fazer aquele outro, pode tratar. Se a pessoa não conheceu, não teve um encontro com Jesus, ele não segue mais a doutrina dos apóstolos, ele vai seguir a doutrina do bebê, diabo 4, quinto dos infernos. Estão entendendo, meus irmãos? Isso é essa palavra para todos nós. Nós temos que tomar cuidado. É lógico que não tem como nós hoje ficar. A tecnologia não tem como nós ficar sem internet. Não estou dizendo que não. Agora nós temos que cuidar. A igreja do Senhor Jesus tem que cuidar. Que Deus nós estamos adorando, que fruto nós estamos produzindo, que fonte que nós estamos bebendo, da onde que nós estamos tirando. Se Jesus vir buscar a sua igreja hoje ou amanhã. Diz a Bíblia que depois que Josué morreu, toda a geração que viu os milagres, Josué ele segurava ali. A Bíblia diz que Josué dizia assim: vocês escolhem quem vocês querem servir, se é Deus ou Baal. Quer dizer, ele pregava. E diz a Bíblia que depois da morte de Josué veio uma geração que não conhecia o Senhor. Essa geração, não todos, graças a Deus tem aqui, irmãos entendam, não estamos generalizando, graças a Deus que tem adolescentes que ainda tem desejo, e graças a Deus não é muito, mas nós louvamos a Deus. Criança, adolescente que ainda tem desejo de servir a Deus, isso é raríssimo, isso tem que contar nos dedos, não se acha nas esquinas, tem que procurar pela lanterna. Isso é uma realidade hoje. Nós estamos para o sol com a peneira. Essas mesmas meninas que eu digo, se perguntar vamos para a igreja, elas nem pensam assim. Não, quer dizer, na hora já está definido no coração, desse tamanho, Senhor, já está definido no coração que o mundo é mais importante, é mais atrativo, mais legal, o mundo não exige nada, as amiguinhas não exigem nada, os amiguinhos, é só legal, não é assim hoje não, é legal, quer dizer, tem coisa que é legal e vai levar para aquele lugar que é um achado maior. Então a igreja de Jesus, uma coisa que nós temos que entender, a igreja de Jesus Cristo ela não tem só coisas legais. É claro que nós devemos nos esforçar assim para, lógico, agradar as pessoas, tudo, mas a igreja, o Evangelho de Jesus Cristo não tem só coisas legais, coisa assim que todo mundo aprova. O Evangelho é confronto, o Evangelho ele é contra o diabo, é contra a carne, contra o mundo, contra Satanás. Por isso, meus irmãos, que diz a Bíblia aqui, que essa geração que não conhecia o Senhor começou a crescer.
E depois eles não conheceram o Senhor, chegou o vizinho e disse: vamos fazer um culto a Baal hoje, no tempo de Josué, vamos fazer um culto a Baal. Vamos, estou contigo, vamos fazer outra coisa. Estou dentro, como alguém diz aí, vamos fazer outra coisa. Está comigo, quer dizer, por quê, não? Porque eles só cresceram, só o corpo cresceu, mas não em conhecimento de Deus. E o que aconteceu, mano? Eles começaram a crescer então, crianças, as mães, os pais, para Baal, no fogo, tudo coisa que Deus já tinha falado com eles. Eles não eram inocentes, eles sabiam, mas por quê, não? Eles não tinham mais conhecimento do Senhor. Então, para concluirmos, se a pessoa não tem o que é conhecimento do Senhor? É conhecer a Deus, fazer conhecimento, é conhecer. Se a pessoa não tem conhecimento de Deus, como eu estava falando esses dias, o pastor João que estava aqui, ele estava dizendo que existem pessoas que eles deixam de ouvir a liderança, o pastor, e eles ouvem outros lá, porque não tem conhecimento de Deus. Quer dizer, se a pessoa tem conhecimento, ele conheceu já a Deus, ele já teve um encontro com Deus, ele não vai fazer a vontade dos astarotes, dos balaíns, do mundo caído, das coisas que estão por aí, não tirando a força espiritual daquelas pessoas que estão servindo a Deus. A pessoa que tem um encontro com Deus, ele vai buscar o céu. Amém. Amém, irmão? Você coloca em pé, vamos estar orando a Deus, vamos orar a Deus. Isso que eu falei, meus irmãos, Deus colocou no meu coração. Nós não temos intenção de mudar o discurso e pregar a palavra de Deus. Ela faz bem para a nossa vida espiritual, e como já falamos, nós desejamos, nós queremos, nós sejamos uma igreja que seja salva por Jesus Cristo. Amém? Uma igreja salva por Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Salva por Jesus, que já se converteu ao Senhor. Agora ele não ama mais as coisas do mundo. Diz a Bíblia, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que nós vamos fazer é amar a Deus. Como falamos no início, não é só para os irmãos que desceram lá no batismo, também para eles, mas é para todos nós a palavra. Amém? O compromisso nosso, de nós continuarmos. Jesus disse que é para nós cuidar do nosso coração, para não encher de coisa. Isso é para a igreja. Não encher de nos cuidar dessa vida e vir de improviso aquele dia. Não podemos esquecer que Jesus ele vai vir buscar a sua igreja, e ele não vai avisar quando ele vai vir buscar a igreja. Estão entendendo, irmão? Sabe disso? Ele não vai avisar. O mesmo nós, quando morrer. Agora eu estava ouvindo alguém falar de um cantor que ia indo. Agora não fui memória onde é que ele ia indo, um cantor secular, não evangélico, um cantor famoso que ele e a esposa dele, companheira, sei lá o quê. E aí outra caminhonete, que o cara roubou a caminhonete, o cantor morreu na hora, a mulher está lá, morre, sabe se morre, não morre. Infelizmente, quer dizer, a morte não mandou assim, amanhã não mandou no WhatsApp, né? A morte, ela chega quando as pessoas menos que agora perguntam quem está interessado nisso aí. É só os irmãos meus, outras pessoas que estão interessadas com a vida eterna e a situação depois da eternidade. Quem precisa de oração? Se é possível, o irmão médico passar mais aqui à frente também. E o irmão médico é possível, passa aqui também, vamos orar por vocês. Passa aí, passa um pouquinho mais frente, pode dizer. Vamos orar por o Hélio e o irmão Eliano, por todos, nós vamos orar por esses corajosos. E eu digo corajoso porque tomaram essa decisão, e nós vamos continuar orando por eles. E o Eliano ainda tem um mocinho, e tem novo ainda, bem novo ainda, e vai ser uma bênção, se Deus quiser, né? Você também vai fazer a parte dele, o irmão Hélio também não dinheiro. O irmão Hélio, me lembro quando ele chegou aí na cidade, mas aos poucos Deus foi trabalhando, né? Deus que faz a obra, claro, o Espírito Santo, e está ajudando a obra, que vai ser bênção também, assim como todos os irmãos, né? Todas as irmãs e os irmãos. Amém, irmão? Aqui é uma organização bem. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos orar a Deus. Querido Deus, fecha o olho do teu olho e ore conosco. Querido Deus, nós te exaltamos, mestre. Te damos graças, Senhor, dizendo, pela sua bondade e a sua misericórdia. Olha por esta igreja, dá vitória para essa
fazendo uma grande obra para a glória do teu nome, dando vitória, força do alto. Bendito é o nome do Senhor. Nós clamamos a Ti, nós exaltamos o Teu nome e oramos e pedimos em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Brilhante, venha da vitória. Bendito é o nome do Senhor. Que também possa ser uma bênção na sua casa, no seu reino, juntamente com a sua família. Bendito é o nome do Senhor. Nós clamamos a Ti, pedimos a Tua vitória. Batizar eles também com o Espírito Santo. Venha da vitória, venha preparar esse dia do batismo. Venha dirigir os irmãos que vão estar conosco também. Esse casal que vai estar conosco. Venha abençoar tudo para a glória do Teu nome. Venha curar o enfermo nessa noite, ainda que não foi mencionado o nome, mas o Senhor é soberano e conhece. Cura, Senhor, esta irmã. Bendito Deus, cura este irmão, esta irmã, da força do alto para cada um, Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, sim, sim. Glória a Deus. Sábado eu tenho, já nós somos crianças, sábado eu trabalho as crianças, né? Eu creio que sim, né? Eu menos. Esse trabalho de sábado, um trabalho também muito abençoado. Nós vamos orar então com as crianças. E eu estava falando do trabalho de sábado, é um trabalho para as crianças e adolescentes, na verdade, né? E temos já para jovens aí. E mais grandinho também, pequenininho. para todos participar, né? A professora também incentiva, e bom, aprende também. As pessoas que participam também aprendem a palavra de Deus. Sempre bom ouvir a palavra de Deus. Então, traga então as crianças aí também, como nós falamos, né? Traga as meninas, crianças aí, para ouvir a palavra de Deus. E acho que eu vou falar com o Filho de Deus. Nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia sobre a criança, sobre o Deus bom. Bendito Deus, olha para a sua família, venha repreender a opressão. Bendito é o nome do Senhor. Venha operar milagres na casa, na família, repreendendo toda a obra que não vem de Ti. Bendito Deus, em nome de Jesus, da força da Teresa. Bendito é o nome do Senhor, em nome de Jesus o Nazareno. Nós pedimos a Tua vitória para repreendar o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Glória a Deus. Quinta-feira nós temos nosso trabalho. Quinta-feira, nosso trabalho às 8 horas da manhã. Eu digo, nossa, toda igreja, né? Quinta-feira, às 8 horas da manhã, sábado, as crianças, eu falava, né? E no domingo, nosso culto, e público, 19h30 horas. Deus abençoe a todos, então. Vamos orar por esse trabalho, obrigado pelo trabalho da oferta dessa irmã. Nós vamos orar por esse trabalho também, que é o batismo, para Deus corrigir tudo, até mesmo o tempo, tudo, né? As coisas de Deus, ela tem, você sabe que as coisas de Deus tem um inimigo, tem uma opressão. Vamos orar com os irmãos, quem sabe pode surgir até mais candidatos, não sabemos, e tudo é possível, mas o importante é ter a data marcada. O pastor João também vai estar conosco, e esse casal, que é a Indianária e o Gedalias, vamos orar por eles, também vou estar cantando e pregando, e para nós também ser abençoado na igreja. Convide mais alguém esses dias também, dia 12 de fevereiro, domingo. Deus abençoe então, em nome de Jesus.